Vocês sabem a imagem que eu tenho do meu pai. Mas o que vocês não sabem é que infância foi algo bem difícil lá em casa. Olá, olá e muito bem-vindos de volta ao podcast mais quentinho do Brasil. E hoje é somente eu, depois de uma leva aí de convidados especiais e convidados muito especiais, né? Quem assistiu ou escutou, né, os outros episódios percebeu que a gente teve pessoas muito interessantes aqui no podcast durante essa temporada em que a gente foca, né, nessas histórias inspiradoras. Mas hoje é somente eu de novo pra contar mais uma história da minha vida que com certeza absoluta vocês não saibam. São pouquíssimas pessoas que sabem isso a meu respeito. Normalmente são pessoas de relacionamento. Então, por exemplo, o Matheus sabe. O Matheus que edita o podcast, inclusive, ele já sabe. Não é uma história nova, tá, Matheus? Pode ficar tranquilo. Outros também ex-namorados, alguns sabem disso, porque eu já falei, enfim, eu acho que reflete diretamente no meu comportamento, em quem eu sou. E algumas amigas, obviamente, também sabem ao respeito dessa história, tá? Mas eu lembrei disso porque eu voltei pra terapia. Gente, façam terapia, pelo amor de Deus. Eu fiquei um tempo afastada da terapia, porque a gente sempre acha que a gente tá bem, né? A gente se autodiagnostica e fala, não, eu tô ótima. Nunca mais tive, sei lá, ansiedade. E aí, quando a gente vê, não. Mas voltei pra terapia e eu lembrei, o quanto é importante terapia, e essa história ela reflete e mostra o quanto realmente terapia teve um papel muito importante na minha vida e no do meu pai. Essa história vai ser sobre o meu pai. E o outro é pra você entender que muitas das vezes, nossos pais não são super-heróis, mas dois, como nossos pais agem conosco e nós criam, isso vai refletir, querendo ou não, em quem você é depois lá na frente. E eu acho que é importante você ter esse autoconhecimento, porque por muitos anos eu demorei pra entender que meu pai é um ser humano como eu, sabe? Essa história eu acho que vai lembrá-los disso, se vocês, né, já saibam, mas também, se você não saiba, talvez vai abrir um pouco dos olhos de vocês. Enfim, envolve várias lições que eu acho que a gente consegue extrair dessas histórias, mas esses são os mais interessantes que eu vejo. Antes da gente continuar, não esquece de se inscrever, de deixar um comentário, de curtir, caso você esteja no YouTube assistindo ou vendo o vídeo, mas também no Spotify, não esquece de avaliar a gente aqui, que tudo isso importa pra eu continuar trazendo mais episódios, mais temporadas, mais convidados e a gente continuar tendo um podcast super quentinho, um lugar só nosso, tá? Muito obrigada a todo mundo que já faz isso, que eu sei que muitos de vocês já faz isso. E agora, vamos pegar nosso café, nosso Ultra Coffee, nosso energético, chá, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz, e vamos começar o episódio bombástica. Assim, eu acho que na verdade é um pouco difícil de superar os outros episódios, porque a gente já teve alguns episódios bem bombásticas, né? Mas esse aqui é com certeza uma das, porque eu acredito que muitos de vocês já saibam mais ou menos como era a minha relação com meu pai, né? Eu falo muito, já falei muito, né, sobre meu pai no perfil, em outros vídeos do YouTube, e vocês sabem que a gente teve uma relação muito de melhores amigos e tal. Isso até o momento dele falecer, assim, sabe? Tipo, vocês sabem a imagem que eu tenho do meu pai. Mas o que vocês não sabem é que infância foi algo bem difícil lá em casa, né? Vocês podem até imaginar, porque eu já também comentei com vocês que eu nunca tive uma relação com minha mãe, né? Minha mãe nós deixou quando eu tinha 3 anos. Sempre foi uma relação meio, ela ligava porque ela tinha que ter o nosso contato, pedia dinheiro pro meu pai ficava bravo, enfim. Tudo bem que sempre foi o lado dele, da história, eu nunca escutei a dela, mas ela também é falecida, então tarde demais. A infância em geral não era fácil lá em casa, porque eu quero pintar o cenário pra vocês, assim como a gente fez muito no episódio do Matheus, tá? Meu pai, ele me teve com 50 anos. E isso marcou muito nossa relação como filha e pai, pelo motivo de que quando você tem um pai ou mãe mais velha, em certo momento vira uma relação de adulto, né? Tipo, adulto pra adulto. E deixa de ser essa questão de você ser filha e criança na relação, ela é mais prolongada quando sua mãe ou seu pai é mais novo. Chega um momento que quando teu pai tem uma certa idade, você já tem, sei lá, seus 20, vamos supor, já vira muito adulto pra adulto, sabe? Não dá muito tempo de você aproveitar e ser criança por mais tempo. No meu caso, na verdade, eu acho que eu me senti já adulto ali com 16, 17, porque, poxa, eu já trabalhei, já trabalhava, já ganhava meu dinheiro, sabe? Era mais independente porque meu pai sempre me deixou independente. E isso tudo porque ele era um pai mais velho. Ele sabia e ele vivia falando da nossa relação que eu ia ter que me virar um dia, sabe? E ele nunca quis que eu
que isso acontecesse de forma, tipo, repetida, sabe? Que eu me sentisse despreparada. Mesmo que eu me senti completamente despreparada quando aconteceu. Mas de qualquer forma, ele não queria que fosse assim, então ele sempre quis que eu focasse nessa minha independência, sabe? Me colocasse pra trabalhar, estudar, meio que me garantir sozinha. Então, meu pai era mais velho. Ele me teve com 50 anos. Eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo muitas coisas que eu já contei em outros lugares, então me desculpa. Mas, basicamente, eu tenho uma irmã que é por parte só de mãe, que meu pai acabou adotando, e eu tenho uma irmã que é parte de mãe e pai. Assim, eles já tinham duas filhas, né? Então, quando minha irmã do meio, né, no caso, nasceu, os dois fizeram cirurgia pra fechar o negócio ali, entendeu? Tanto meu pai quanto a minha mãe. E mesmo assim, quem nasceu? A nadadora favorita de vocês. E ainda quer dizer que eu não era nadadora, né, gente? Olha aí. Eu nasci sem querer, eu não fui planejado. Por isso, inclusive, que meu pai me teve com tantos anos. Até minha mãe, porque foi uma, né, gravidez de certa forma arriscado. Minha mãe tinha 45, gente. E meu pai tinha 50. Ou ela tinha 40. Por aí. E o meu pai tinha 50. Então, pensa que realmente eles não estavam planejando mesmo. E aí eu nasci, né, gente? Eu vim aí pra estragar, né, os planos do meu pai e da minha mãe. Com isso, quando eu nasci, meu pai se aposentou. Ele era piloto de avião particular. Ele não era de avião... Naquela época, piloto não podia ter óculos, né? Por questão de segurança, sei lá. Hoje em dia já é super evoluído em relação a isso. Então, meu pai se aposentou, vendeu o avião dele na época e tal, pra ajudar a minha mãe nós criar, né? Porque já tinha a minha irmã mais velha, a do meio, e eu nasci. Então, ele, não, vou então me aposentar pra ajudar a criar as meninas. E aí, depois de 3 anos, eu não sei o que aconteceu nesses 3 anos, gente, porque eu realmente tenho pouquíssimas memórias. Pô, 3 anos, eu nem sei se a gente cria memórias, enfim. Minha mãe nós deixou e meu pai acabou criando as 3 meninas, tá? Até a minha irmã mais velha, a filha que ele adotou, né, que é só pra parte de mãe, ela ficou ali com a gente também. Então, eu quero pintar esse cenário porque meu pai, ele era uma pessoa estressado, tá? Ele veio de uma família que ele era adotado, meu pai era adotado. Ele não se dava muito bem com a irmã dele, minha tia, que ela era filha realmente do pai e da mãe dele, e ele era o filho adotado. Ele sempre trabalhou desde novo, ele sempre conquistou as coisas dele desde novo. Sei lá, tipo, eu sinto que meu pai era meio frustrado. Eu não acho que isso seja de jeito nenhum nada a ver com coisas... Pessoas sempre falam, porque pessoas adotadas têm certa frustração. Eu não acredito, na verdade, nisso, sabe? Tipo, pô, tu não precisa ser adotado pra sentir frustração porque alguém da sua família não te quis, né? Tipo, no meu caso, minha mãe não quis. Não foi suficiente pra ela ficar. Então, eu acho que só era frustração mesmo, assim, sabe? E essa frustração, depois mais velho, ela se tornou numa pessoa mais estressado. Bravo e estressado, tá? Alguém que depois vocês vão perceber que não... Por isso que eu falo com tanto carinho do meu pai, porque depois de certo momento, meu pai não era mais essa pessoa estressada. Estressada até que sim, mas não era bravo, entende? E aí, meu pai tava ali com 3 filhas, que era a cara da mulher que deixou ele. E que, inclusive, meu pai sempre falou, tipo, cara, tua mãe queria uma casa, eu construí uma casa pra ela. Tua mãe queria não sei o quê, eu dei não sei o quê. Então, ele era frustrado também com essa relação, sabe? De novo, eu não sei o lado da história da minha mãe, e eu prefiro não ficar mais um do lado do outro, assim, sabe? Tipo, os dois são falecidos, então faço paz com o que aconteceu no passado. Mas, de qualquer forma, meu pai foi deixado com 3 filhas, que era a cara da minha mãe. E 3 filhas, pra um pai que tinha os seus 50 e poucos anos, sabe? Tipo, eu tinha 3 anos, eu tinha lá seus 53. Não era fácil. Jasmine, assim, vocês depois vão pensar, né? Jasmine, para de passar pano, tá? Mas não é passar pano, é porque eu acho que depois que eu entendi que meu pai era um ser humano como qualquer ser humano, dá pra entender tudo isso, sabe? Tipo, a gente não pode jamais pensar que olhar pra uma pessoa como um caso isolado. Ela tem uma história. Todo mundo tem uma história. E é por causa dessas histórias que a gente lida com quem você está lidando agora, entende? Então, meu pai tinha esse cenário de ter sido deixado com as meninas que era na cara da mãe, da nossa mãe. E, cara, ele tinha largado a profissão que ele amava, né? Tipo, ele se aposentou ali de ser piloto. Ele amava ser piloto, gente. Meu pai, ele gostava de ir pro aeroporto e ficar vendo o avião subir, sabe? Tipo, era assim, nesse nível. Então, agora eu quero deixar um aviso antes da gente continuar, tá? Caso você tenha algum tipo de gatilho com violência doméstica, violência, agressão física, por favor, não continue escutando ou assistindo o episódio. Você deve ter pensado, caraca, que plot twist. Sim, eu não conto muito pras pessoas, na verdade eu não conto nada, porque eu não quero que ninguém imagine meu pai sem ser a pessoa amorosa que ele foi quando ele faleceu. Por isso que é importante você escutar toda a história, pra depois você julgar como você quiser julgar. Meu pai, nós batia muito. Gente, é muito difícil falar sobre isso. Tipo, é muito engraçado que dá pra ver o quanto algo não é curado porque dá vontade de chorar. Eu chorei na terapia
terapia, então acho que talvez não sobrou muita coisa aqui, mas dá vontade de chorar, porque eu sei o quanto isso me impactou. A partir do momento que meu pai colocou as mãos em mim para me bater, eu sei o quanto isso refletiu depois na vida adulta, sabe? E nos relacionamentos, em quem eu sou hoje em dia. E foi inclusive essa conversa que eu tive na terapia, explicando pra ela que eu não gosto de ser a pessoa que explode, sabe? Eu sou uma pessoa, esquentada, sabe? Pavio curta. Quando algo me incomoda, eu não consigo ficar quieta, mas eu acho que é porque por muito tempo, enquanto meu pai me batia, eu ficava quieta. Eu nunca rebati, eu nunca fugi, eu apanhava, ponto. Na cabeça do meu pai, ele batia pra educar a gente, tá? Mas o meu pai bateu muito na gente. Passou do ponto de ser educação e virou realmente agressões, sabe? Agressões físicas. É engraçado que muitas das coisas que aconteceram... Assim, a gente lembra de uma coisa ou outra da infância, da adolescência. Não era nem adolescência, porque a adolescência já não me batia mais. Mas até os 9, 10... 8, 9... Meu pai me batia. Não só em mim, mas nas minhas irmãs, tá? E era violência mesmo, assim. Qualquer estouro dele, qualquer estresse dele, ele... Cara, teve dias de, tipo assim, ele brigar com minha irmã. E era uma casa de 3 andares, assim. E aí, minha irmã vê que ele tava entrando em fúria, assim. E ela fugiu... E aí meu pai desceu atrás dela, correu atrás dela. Nisso eu me escondi. E eu só escutei meu pai pegando, tipo, Gente, desculpa, é bem explícito, mas pegando a cabeça da minha irmã e batendo contra a parede. Era, tipo, nesse nível. Eu vou tentar não chorar, porque senão eu não vou conseguir terminar de contar a história. Mas, em mim, quando ele me batia, eu não lembro exatamente das batidas, sabe? Tipo, eu lembro com uma cinta, sei lá, de vez em quando. Mas o que foi a virada de chave foi que, assim, meu pai bateu durante anos. A minha irmã mais velha, quando ela fez 18 anos, ele foi bater nela e ela fugiu. Ela fugiu de casa, ela saiu de casa e ela nunca mais voltou. A minha irmã de 18 anos, quando ela fez 18 anos, ela saiu de casa e nunca mais voltou. Mas ela sabia as coisas que aconteciam lá em casa, sabe? Quando acontecia, eu contava pra ela também, eu ainda tinha o contato dela, eu contava pra ela e ela... Eu acho que ela denunciava meu pai. Porque eu não sei se era ela, o que aconteceu. Ou se foi outra pessoa que denunciou. Mas teve uma ocasião que eu não lembro exatamente o que meu pai fez, tipo, como que ele me bateu, mas o meu olho ficou roxo. Cara, dava muita vontade de chorar. Porque, assim, quando eu lembro disso, eu não lembro de eu, Jasmine, mais velha agora, sabe? Com o olho roxo. Eu lembro daquela Jasmine pequenininha, sabe? Uma criança... Cara, que não tem culpa de nada, sabe? No meio disso. E, inclusive, eu e o Matheus, a gente tava falando sobre isso esses dias. Que a gente viu uma mãe brigando com... Não era nem pai da criança. Dava de ver que era namorado, assim, pelas coisas que ela falava. Aquela criança ali, sabe? Vendo tudo isso e vivendo essa violência verbal. E, tipo, a criança não tem culpa de nada, sabe? Então, quando eu lembro disso, eu lembro muito de mim pequena, sabe? Eu volto pra aquele lugar de ser um ser humano tão pequeno que eu não conseguia fazer nada, sabe? E eu não lembro exatamente de novo o que aconteceu, mas meu olho ficou roxo. Eu não lembro também se foi a minha irmã mais velha que denunciou ou se foi algum vizinho, algum amigo. Eu não lembro. Tipo assim, muitas coisas da minha infância, se você for psicólogo ou psiquiatra escutando isso, talvez faça muito sentido isso pra você, mas eu não lembro de muita coisa da minha infância, assim. Porque eu acho que como mecanismo de defesa e de sobrevivência, eu tive que desligar. Principalmente nas horas que eu estava apanhando, basicamente, eu sei que eu desliguei. E aí, eu não sei se isso reflete em outros momentos, mas tem muita coisa que eu não lembro mesmo da minha infância. Nessa ocasião que meu pai me bateu e meu olho ficou roxo, policiais foram lá em casa. Isso tudo, gente, no Canadá, tá? E aí, os policiais foram lá em casa e pediram pra falar comigo. E eu lembro que eu sentei na escada pra conversar com eles e eles perguntaram sobre o meu olho roxo. E é muito engraçado como a criança... Ela nunca vai... Cara, ela sempre vai ser a pessoa que não vai querer... tipo, entregar alguém que ela ama, né? É muito difícil, né? Tipo, a criança meio que trair a confiança de alguém, ou principalmente do pai e da mãe, sabe? Mas eu lembro que no primeiro momento que ele perguntou, eu falei que tinha sido uma bola na escola, tinha batido no meu olho e tal, e por isso que ficou roxo. Tipo, eu inventei toda uma história, tá? E aí ele me olhou, daí ele falou assim, cara, pode falar a verdade. Ai, quando ele falou isso, pô, não só pode, mas tu deve falar a verdade, aí eu contei. Aí eu contei que meu pai me bateu e contei que meu pai batia. No mesma hora, poxa, já era, sei lá, 5, 6 da tarde. Eu não lembro se era 5, 6 da tarde, mas eu lembro que era noite, porque eles tiraram a gente de casa, botaram eu e minha irmã do meio na viatura do policial e levaram a gente para a delegacia. E o meu pai também, mas obviamente em outra viatura. A partir daquele momento eu não vi mais meu pai. Eu quero te dizer, 7, 8 anos, tá? E aí eles colocaram a gente numa sala, interrogaram a gente e pediram contato. Eu acho
acho que não sei se pediram pra gente ou se pediram pro meu pai, que, de novo, eu não vi mais o meu pai depois disso, né? Mas pediram um contato de alguém que a gente pudesse ficar porque a gente tinha que se afastar do meu pai. Eu não sei também por que a gente não foi para minha mãe, mas eu acho que tinha questão judicial, porque meu pai tinha nossa guarda completa, né? Tipo, não dividia, não tinha visita com minha mãe, nada. Então, não sei se era por causa disso, meu pai, não sei, pediu pra a gente não ir pra minha mãe, tipo, mas a gente foi pra casa de uma família que era. Eles tinham 5 filhas, então tinha filhas da minha idade e tinha filhas da idade da minha irmã. E a gente já era muito amigo, assim, sabe? A gente frequentava a mesma escola, a mesma igreja e tudo mais. E aí eu lembro que era noite, isso tudo que aconteceu, justamente porque quando a gente tava chegando lá era muito tarde. O dia que a gente chegou, assim, tipo, na casa dessa família, era muito tarde. Sabe o que é engraçado? Eu queria muito perguntar pra essa família como que foi quando a gente chegou lá. E pior que eu tenho essa pessoa no Facebook, eu acho que eu vou perguntar. Mas eu lembro que a gente chegou lá e pronto. A gente ficou com essa família por muito tempo. Eu quero dizer, sei lá, uns 3, 4 meses. E nisso, meu pai estava sendo tratado. Ele estava em terapia. Ele foi obrigado a fazer sessões, tipo, sabe quando o juiz te obriga? Eu acho que te obriga pra não perder a guarda. Porque também nesse meio tempo, essa família começou, tipo, ter conversas de querer adotar gente, sabe? Então, tava rolando tudo isso. E eu lá com meus 7, 8 anos, pensando, tipo, meu Deus. Sabe o que é o mais triste? Que meu pai, ele tinha direito a uma ligação. Eu acho que era 1 ou 2 ligações por semana pra falar com a gente, né? Na casa desses nossos amigos. A gente não viu ele, gente. Não viu nunca mais, assim. Meu pai me ligava e, cara, eu só perguntava quando é que a gente ia se ver. Eu não sei porquê, mas desde que eu era criança e desde que tive essa relação, né, de, tipo, estar com meu pai e tal, eu sempre consegui, sei lá, de certa forma ser compreensível, sabe? Eu sempre olhava pra ele e eu não sei porquê, porque era uma criança, mas eu olhava pra ele e falava, cara, tipo, eu sei por que ele é assim, sabe? Eu consigo compreender por que ele é assim. Talvez não, mas eu sentia dessa forma. E por mais que ele me batia, por mais que ele me agredia e doía fisicamente também, tipo, sabe, no coração, eu não queria me livrar dele. Eu queria viver a minha vida com meu pai, sabe? Talvez por não ter tido mãe, mas eu queria não me afastar dele. Eu sempre perguntava quando ele ia voltar e ele me falava que tava fazendo terapia. E, cara, dava de ver a cada ligação que a gente fazia que as coisas estavam mudando, sabe? Tipo, ele tava virando outra pessoa. E por isso eu quero parar esse momento pra falar a importância da terapia. A gente sabe na prática que a terapia ela é importante, tá, no clichê do negócio, né? Mas se não fosse pela terapia, eu não teria tido meu pai de volta. Ele não teria se curado, eu não teria tudo que eu tive com ele. Cara, terapia, eu sei que muitas pessoas têm medo de ir pra terapia porque acham que é coisa de louco, ainda tem um preconceito, tem medo do que os outros vão pensar, mas, gente, é a melhor coisa que tu pode fazer pra você e pras pessoas ao seu redor. No caso do meu pai, foi fazer para as pessoas ao redor dele. Eu sei que ele não queria ser violento com a gente, eu sei que ele não queria bater na gente. Assim, querer no sentido de ele não sabia o que fazer com as emoções não processadas dele. E esse é o problema, a gente não processa a emoção e ela sempre vai acabar saindo de um jeito horrorenda. Sabe? Sendo através de um vício, sendo através de bater em alguém, Isso não é desculpa. Eu não tô falando, tá, pronto, agora todo mundo que faz alguma coisa de mal é porque, tem emoções reprimidas e não processa os sentimentos. Não tô passando pano. Eu só estou te falando o que acontece. Se não fosse pela terapia, eu teria realmente, provavelmente, ter sido órfã, sabe? Eu teria sido adotado por uma família que não era minha família de sangue, ou sei lá o que ia acontecer comigo, sabe? Já foi tanta coisa que eu fiquei, meu Deus, tipo, como que essa criança sobreviveu isso tudo? Eu, no caso. Só sei que depois de muito tempo, esses 3, 5, 4 meses aí, meu pai... A gente podia voltar com meu pai. E a gente quis voltar com meu pai. Pelo menos eu. Tipo assim, a perspectiva da minha irmã, em cima disso, eu não sei. Eu sei que não foi fácil, porque eu sei que quando meu pai faleceu, ela tinha muito essa coisa de... Tipo, um rancor dele, assim, sabe? Até porque, que também é compreensível, porque ela é 5 anos mais velha que eu, então ela teve 5 anos a mais essas estresses e violências do meu pai, sabe? Mas a gente voltou, obviamente, pro nosso pai. Meu pai nunca mais levantou o dedo, a voz, ele se tornou realmente uma outra pessoa depois disso tudo que aconteceu. Se eu perdoei meu pai, sem dúvidas nenhuma. Eu não justifico os atos dele, mas eu entendo por que eles aconteceram. Eu agradeço, tipo, cara,
imensamente tudo que ele passou na terapia, porque eu sei que se não tivesse sido terapia, ele não teria voltado, e eu não consigo nem imaginar como é que seria a minha vida, sabe? Depois que a gente voltou com meu pai, a minha relação, talvez a partir daquele momento, ela já era de adulto pra adulto, né? Porque as coisas que eu tive que passar, não é pra uma criança passar, sabe? Então eu acho que a gente acaba amadurecendo mais rápido, de forma precoce, por causa de situações que a gente tá colocado. Eu não tive escolha, né? Eu fui colocada nessa situação. Mas a partir disso, a gente virou melhores amigos. E tudo aquilo que eu já contei pra vocês sobre meu pai, caso você não me conheça, você tá vendo pela primeira vez esse episódio, primeiro, sinto muito, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas segundo, eu falo sempre com muito carinho do meu pai. Ele foi uma pessoa incrível. Esse episódio, esses períodos da vida dele, não condiz nem um pouco com quem ele era, sabe? E por isso que a terapia foi tão importante, porque isso não definia ele como pessoa. O que definia depois é o pai que eu lembro, o amigo que os amigos dele lembram, é o cara que, sei lá, passava pelo bairro e lidava com inúmeras pessoas e todo mundo, o dia que meu pai faleceu, chorou, sabe? Tipo, meu pai era essa pessoa. Ele era uma pessoa tímido, era uma pessoa certamente frustrado, mas ele era feliz, ele era parceiro, ele ajudava muitas pessoas. A nossa relação, vocês já conhecem depois desse episódio. Então, muitos de vocês não conheciam quem era o meu pai antes, porque eu sempre falo com muito carinho. Eu acho que eu nunca contei muito essa história pra muitas pessoas, porque primeiro, né, a gente não chega em qualquer lugar, em qualquer pessoa e fala assim, olha só, tudo bom, boa tarde, meu pai me agredia fisicamente, não, sabe? Por isso que pessoas de relacionamento, como, por exemplo, meu atual marido, Matheus, sabe? Porque, cara, é óbvio que eu vou ser como eu sou por causa da minha história, mas eu não quero ser definido por ela. É muito diferente. Sabe quando você senta com uma pessoa e a pessoa fala, mas fulano é assim mesmo, também, coitado, né? Olha tudo que ele passou. Vidas difíceis todo mundo tem. É o que você faz com isso, sabe? Tipo, eu poderia recriar e querer viver o mesmo padrão do meu pai, sabe? Talvez, de certa forma, eu faço isso, sendo uma violência talvez mais verbal, sabe? Eu não aceito certas coisas e eu berro pra conseguir certas coisas. Tipo, vocês devem nem estar imaginando isso. Nunca queira estar do outro lado. Mas, tipo, quando eu vejo alguma injustiça que eu acredito ser uma injustiça, cara, eu vou com tudo, sabe? Tipo, eu vou brigar, eu vou falar, eu vou querer te machucar como você tá me machucando com essa injustiça, sabe? De novo, não é certo, por isso que a gente faz terapia. Mas eu sei que isso reflete na relação, sendo amorosa, ou sendo com outras pessoas, tipo, amigos, até em questão de trabalho, tudo vai refletir, gente. E aí, o que eu quero deixar de lição pra vocês é, façam terapia, pelo amor de Deus. 2, não esquece que as pessoas têm uma história, sabe? Tipo, as pessoas, elas sim são como são por causa da história delas, não que isso deveria definir ela, mas elas são como elas são por causa disso. E também, cara, tenha a compreensão de que os pais de vocês não são super-heróis. Esses dias eu e o Matheus, a gente se olhou, a gente tava conversando sobre algumas pessoas, assim, que são mais velhos, e aí eu virei pra ele e falei assim, cara, sabe o que é engraçado? Agora você consegue imaginar como eram nossos pais tendo a gente e tendo que lidar com tudo, as coisas, tipo assim, tudo da vida e tendo um filho ainda? Tipo, quando você se torna pai ou mãe, gente, você não magicamente se torna uma pessoa, um homem de ferro nem nada disso. Você ainda é aquela pessoa que é meio confusa, que não sabe o que tá fazendo direito e tal, só que agora você tem um ser humano que depende basicamente de você. Então, eu falei pro Matheus, cara, é muito engraçado pensar que amigos nossos, algum dia eles vão ser pais e eu tenho certeza que eles não vão saber o que estão fazendo, sabe? Eu com 31, vou fazer 31 agora em fevereiro, eu não consigo imaginar não passando as minhas coisas para o meu filho, sabe? Tipo, eu sei que eu tenho tanta coisa pra evoluir como ser humano, pra tratar na terapia, pra evoluir e tal, que eu sei que se eu não fazer isso passaria para a nossa próxima geração. E pra essa pessoa também vai passar para outra geração dela, sabe? E aí o ciclo e o padrão, ela vive dentro de gerações por gerações, sabe? Você tem que ter essa consciência de que os seus pais não são super-heróis, porque aí você consegue quebrar o padrão. Porque quando a gente é pequeno, a gente repete o que o nosso pai e a nossa mãe tá fazendo, né? A gente olha pra eles são os responsáveis, né? Eles são os adultos. Se ele tá dizendo que é garfo, e você vai repetir isso até você criar a sua própria consciência. Quando a gente entende que nossos pais não são super-heróis, nem tudo a gente leva como verdade. Então, muitas vezes, a gente vê isso em questão política, religiosa, de futebol, sei lá. Mas a gente vê nessas questões que são muito mais
tabu, ou sei lá, politicamente não vamos conversar sobre isso, mas a gente vê que gerações só repetem aquilo que o pai e a mãe implementa dentro de casa, sabe? Então, não é porque é sua mãe ou seu pai que necessariamente tá certo ou tá errado. Só isso. E a gente só consegue entender isso quando a gente desconstrói a história e a ideia de que só porque é meu pai ou minha mãe, eles são super-heróis. Eles são gente como a gente. E se você é um pouquinho mais velho e tem um pouquinho mais de consciência e autoconhecimento, você vai se olhar no espelho e falar, caraca, imagina eu ser pai e mãe, sabe? Tipo, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu passo e aquilo que a minha criança vai testemunhar e aquilo que eu vou fazer ou deixar de fazer pra minha criança, porque depois isso vai refletir nela, sabe? Meu pai, principalmente naquela época, eles não tinham... Era mais tabu ainda, terapia, enfim. Era muito mais coisa de louco do que hoje em dia. Hoje em dia eu não vejo que mas sempre tem alguém que acha que é coisa de louco. Mas naquela época do meu pai, na geração do meu pai, cara, ninguém fazia terapia, sabe? É só olhar pra tua avó, teu avô. As pessoas não faziam terapia, sabe? Era frescura fazer terapia. Vai capinar, vai, sabe, trabalhar e vai passar. Então eles não conseguiram processar muitas das coisas e eles não conseguiam e podiam se dar o luxo, vamos dizer, se dar o luxo de trabalhar as emoções. Então, o que eles podiam descontar nos filhos é isso. Aí, às vezes, tu olha pra tua mãe e teu pai, que são filhos dos teus avós, e tu pensa, meu Deus, tipo, nossa, eu jamais ia deixar isso acontecer. Sim, porque você tem informação, você provavelmente faz uma certa terapia, você tem autoconhecimento, coisas que nossos pais ou nossos avós não têm, entendeu? Ou não tinham, né? Pelo menos na época. Então, assim, saiba a importância do autoconhecimento pra você desconstruir essa ideia dos teus pais. Isso só acontece por causa da terapia, sabe? Autoconhecimento por si só, pegar um livro, estudar, sentar com teus sentimentos, beleza, isso dá pra fazer. Mas também façam terapia, sabe? É muito bom botar pra fora. E assim, eu acho que eu tô muito cadelinha de terapia, por sempre ter voltado, mas por ter visto o quanto, se eu não sentar, trabalhar o que precisa ser trabalhado, isso vai acabar refletindo em algum lugar e provavelmente de um jeito que eu não gosto. Então, gente, eu acho que é basicamente isso, sabe? Essa temporada, ela foi muito pensada em conseguir inspirar e motivar vocês através de histórias, que eu acredito de verdade que quando a gente conhece histórias ou escuta histórias, a gente consegue, sei lá, de alguma forma sintetizar melhor. E aí a gente quer agir. Quando a gente escuta essas histórias, dá vontade de fazer a ação. O que eu quero pra você é que você realmente para e talvez 2025, já que nunca é tarde demais pra começar, é sentar e pensar o quanto é importante talvez você processar coisas que já aconteceram no passado pra não deixar que isso continue te afetando daqui pra frente, mas que você também entenda a importância de fazer isso não só pra ti, mas pelas pessoas ao seu redor, sabe? Outra coisa, antes de finalizar, obviamente, o episódio, eu não quero que vocês acreditam ou pensem que meu pai era uma pessoa ruim, tá? Ele era uma pessoa muito boa. Esse período, como eu falei, não define ele como pessoa, o que ele fez ou deixou de fazer. Eu sei o quanto ele se arrepende, a gente nunca sentou e teve essa conversa, coisas que eu me arrependo de nunca ter feito, mas infelizmente ele faleceu antes de eu poder sentar como adulta e falar, sabe, sobre isso, mas eu sei o quanto ele se arrependia, e isso era no olhar dele, sabe? E ele me teve e teve a minha irmã que, assim, a gente ainda perdoou ele, a gente não quis cortar nenhuma relação, enfim, continuou como pai, não só como pai, mas como melhor amigo, sabe, até o final dos dias dele, e eu não queria nunca perder ele, mas ele podia ter tido o azar de alguém não perdoar, sabe? Então, assim, se você não parar agora e ver as coisas que precisam ser vistos, você pode chegar no momento e perder alguém muito especial, sabe? Tudo porque você não fez o trabalho de fazer uma terapia e de processar teus sentimentos e entender tuas emoções, sabe? Em vez disso, você vomitou e jogou e descontou tudo em alguém que você amava, e essa pessoa tem todo o direito de não te perdoar. Ela tem o direito de olhar pra ti e falar assim, cara, me desculpa, eu não sou teu saco de pancada e não é minha culpa que você não faz terapia e que você quer me tratar mal. Tchau. E aí, depois que você perder, às vezes é tarde demais. Tipo, às vezes a pessoa nunca mais vai querer olhar pra tua cara. Então, que fica essa lição pra vocês. Principalmente se você tá pensando em ser mãe ou pai, pensa enquanto tudo que você faz, aquela criança tá ali absorvendo e observando, sabe? Eu sei o quanto eu tenho que trabalhar minhas coisas, tudo por causa do despreparo, entre aspas, do meu pai. Não tô falando que você vai ser super preparado, gente. Eu nem acho que a gente tem que jogar essa pressão em cima da pessoa. Eu só tô te falando que, tipo assim, se você pensa em ser pai e mãe, já
assim, conscientemente, tipo, não, a gente planeja fazer isso, tenha consciência de que também, então, faça terapia, sabe? Agora, se acontecer sem querer, poxa, só lamento, né? Daí você vai ter que trabalhar com o que você tem na hora. É isso, gente. Até que não chorei tanto. Achei que ia chorar mais. Mas também, se eu chorasse, daí ia desandar o episódio inteiro, né? Nada como a terapia. Porque eu também chorei muito na terapia na semana passada. Porque a gente chegou nessa. Isso, pra mim, é a minha caixinha de Pandora, sabe? É muita coisa não curada por causa desse período. E agora eu tô me forçando a curar, gente. Porque eu tenho 31 anos e não dá pra passar a vida inteira tentando evitar conversas difíceis sobre o nosso passado. E é isso, gente. Espero que não tenha sido tão dark. Desculpa, Matheus, que tá editando isso. Aí deve estar pensando, meu Deus, gente, que tristeza. Que horrível. Mas eu acho que é importante vocês me conhecerem. Alguém me falou esses dias, nossa, Jazz, mas por que tu vai se expor tanto, sabe? Daí eu falei, cara, eu não ligo. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu acho que se você quer usar essas coisas contra mim, ou, por exemplo, quando eu falei que eu fumava, quer usar isso contra mim, cara, usa. Diz mais sobre vocês do que sobre mim, sabe? E outra porque eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, tenho minhas histórias e eu acho que vocês conhecendo essas histórias, conseguem se identificar, se vincular e, sabe, se realmente mudar alguma coisa na vida de vocês por causa que seja por causa do meu exemplo, sabe? Que não seja porque vocês vão lá e dão de cara com a parede e se frustram e se decepcionam. Não, que seja porque você escutou um podcast, pelo amor de Deus, bem melhor. Mas é isso, gente. Desculpa se realmente esse episódio foi mais pesado que os outros. Eu prometo que o próximo vai ser mais upbeat, tá? Quem sabe um convidado especial. É isso, gente. Muito obrigado, tá? Pelo tempo. Não esquece de se inscrever, deixar avaliação, de curtir, de encaminhar. Talvez curte, né? Principalmente comentar, né? Que acho que eu tô precisando depois desse episódio, mas é isso. Agradeço muito por ter esse espaço seguro pra falar ao respeito disso. Ai, eu tô me sentindo mais aliviada. É isso, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Desculpa, Matheus.